Olá pessoal, temos aqui um exercício bastante interessante da parte de força de atrito, onde ele quer que a gente encontre a maior força que essa pessoa consegue fazer na caixa B sem que ela escorregue em relação à caixa A, sem que ela se mova em relação à caixa A. Uma informação importante denunciada é que vai existir atrito somente entre as caixas. Não vai haver um atrito entre a caixa A e a mesa. Então, pessoal, uma análise inicial que a gente pode fazer nesse tipo de exercício é primeiro considerar essas duas caixas como sendo um corpo só. Eu posso considerar as duas caixas como sendo um corpo só porque a caixa B não vai se mover em relação à caixa A. Então, considerando as duas caixas como sendo uma única, a massa desse conjunto vai corresponder à massa total das caixas. Eu vou somar a massa da caixa A com a da caixa B, que é 40 mais 20. Então, nós temos aqui a massa total do conjunto. Quando a pessoa empurra, a caixa, esse conjunto, ele está empurrando a caixa B, mas agora a gente está considerando o conjunto como sendo uma coisa só. Quando a pessoa aplica essa força F, essa força F vai fazer com que o conjunto ganhe movimento para a esquerda. O conjunto ele vai necessariamente escorregar para a esquerda. Mas como que eu tenho essa certeza, Por que eu sei que o conjunto vai para a esquerda necessariamente? Porque não há atrito entre esse conjunto e a mesa. O conjunto está apoiado em cima da mesa, o exercício afirma que não há atrito, então, independente da intensidade da força, mesmo que ela seja muito pequena, essa força necessariamente vai fazer o conjunto escorregar para a esquerda. Não vai haver uma força de atrito tentando impedir o escorregamento do conjunto. Se a gente fosse olhar para as outras forças que esse conjunto sofre, nós teríamos também, devido à influência da gravidade, a força-peso na vertical e para baixo, a força normal, que é devido ao contato com a mesa, o conjunto, ele está empurrando a mesa para baixo, só dele estar apoiado em cima da mesa, ele empurra a mesa para baixo e a mesa devolve essa força normal aqui para cima. Então, o conjunto ele iria estar se movimentando, ele iria escorregar para a esquerda, ele vai ter uma aceleração para a esquerda. Isso significa que a força resultante, se eu já sei o sentido da aceleração, eu já sei obrigatoriamente o sentido da força resultante desse conjunto, que é para a esquerda. Sempre a força resultante e a aceleração possuem a mesma direção e sentido. Isso significa que a força normal e a peso, que são forças na vertical, elas vão estar se anulando. Não há nenhuma tendência nesse exercício de ocorrer um movimento nessa direção. Então, acaba sobrando somente a força F. Então, é essa força F que faz o papel da força resultante. A força, quando eu falo força resultante, a gente está pensando no efeito de todas as forças juntas. Todas as forças juntas estão produzindo esse efeito, que é a resultante. E no caso aqui, a força resultante seria o efeito da força F corresponde ao efeito total de todas as forças, a resultante que atua nesse conjunto. Então, eu posso agora aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante é o produto massa vezes aceleração.
Essa massa é a massa do conjunto que a gente está analisando, que é 60, vezes o valor da aceleração. Então, agora, a gente tem, pensando, né, no que o exercício está pedindo, ele quer que a gente encontre o valor dessa força F, a gente já tem uma expressão para definir a intensidade dessa força F. E a gente verifica que para isso, para chegar no valor que ele está querendo, eu preciso agora encontrar a aceleração desse conjunto. Então, dando sequência ao raciocínio, para a gente conseguir identificar essa aceleração, eu preciso olhar agora de maneira separada para o que está acontecendo em cada caixa, em cada bloquinho desse. Então, eu vou desenhar já as duas caixas, caixa B e a caixa A, e a gente vai pensar nas forças que atuam nelas. A pessoa empurra a caixa B para a esquerda, na horizontal aqui para a esquerda. Tenho essa força F. E aí, quando ela empurra a caixa B, o que vai acontecer? A caixa B, ela é criado, né, a tendência da caixa B escorregar em cima da caixa A. A caixa B, ela vai tentar escorregar em cima da caixa A, mas só que a caixa A não vai deixar. O exercício fala que ela não vai se mover em relação à caixa A. Isso significa que a caixa A aplica na caixa B uma força de atrito para evitar o seu escorregamento. Então, a força de atrito seria aqui para a direita. A caixa B tem a tendência, né, de escorregar para a esquerda, o atrito aparece para a direita. Pensando nas demais forças, existe a gravidade na vertical e para baixo. Então, eu tenho a força-peso na caixa B. E quando eu apoio a caixa B em cima da caixa A, só de apoiar, ela quer empurrar a caixa A para baixo. E como reação, a caixa A empurra a caixa B para cima. Tem também uma força normal que a caixa A exerce na B, uma força normal trocada, né, entre as duas caixas, A e B. Agora, a gente vai pensar, antes de colocar as forças que atuam no bloco A, a gente vai pensar no que o exercício está falando. Ele está dizendo aqui para a gente, ele está querendo que a gente encontre a maior intensidade da força que a pessoa pode aplicar na caixa B sem que ela escorregue, sem que ela se mova em relação à caixa A. O que a gente precisa entender com essa informação, né? Maior intensidade da força F. A pessoa está aplicando uma força na caixa B que está fazendo com que ela quase comece a escorregar em cima da caixa A. Ela está no limite. A superfície da caixa A está no limite para não deixar a caixa B escorregar em cima dela. Então, essa força de atrito que a gente escreveu aqui na caixa B, ela seria uma força de atrito estático. É um atrito estático porque não está havendo escorregamento, mas ela corresponde, essa força de atrito é uma força de atrito estático máxima. A caixa está quase para iniciar o escorregamento, ela está quase para escorregar, mas não escorrega. E o valor do atrito estático máximo pode ser encontrado com o produto coeficiente de atrito estático vezes a normal trocada entre as superfícies, normal entre A e B. Então, ele trouxe para a gente o valor do coeficiente de atrito, que é 0,4. A normal entre A e B, como não há, a gente verificou aqui em cima, né, não tem nenhuma tendência do sistema se movimentar na vertical.
Então, a normal entre A e B vai anular o peso da caixa B. Então, o NB, deixa eu fazer aqui no cantinho, a normal B acaba sendo igual ao peso da caixa B. E o peso é a massa da caixa B vezes a gravidade. E eu vou substituir já aqui embaixo. A massa da caixa B é 20 e a gravidade vale 10. Eu substituí o NAB pelo produto massa da caixa B vezes a gravidade. Então, o valor do atrito presente no exercício vai ser 4 vezes 20, 10 vezes 0,4 fica 4, vezes 20, 80 newtons. Então, eu tenho o valor da força de atrito trocado entre as duas caixas. E a gente já pode até resolver a questão sem precisar se preocupar com as forças que atuam aqui na caixa A. Depois eu vou até, para complementar a resolução, colocar todas as forças presentes aqui, mas para a gente já chegar no resultado, eu posso olhar aqui para a caixa B somente, como a gente já colocou as forças, eu olho para a caixa B, eu sei que o sistema tem uma aceleração para a esquerda, e se o sistema tem uma aceleração para a esquerda, a força resultante na caixa B é para a esquerda também. Com certeza para a esquerda. A força resultante e a aceleração vão sempre apresentar o mesmo sentido. E o que isso significa? Que se a força resultante é para a esquerda, a força que aponta para a esquerda ela é maior do que a força que aponta para a direita. Só de saber isso, a gente já pode eliminar a alternativa A, né? Eu já sei que a força F ela tem um valor maior do que a força de atrito, então não poderia ser a alternativa A. Então, a normal e a peso se anularam. A força resultante ela pode ser escrita pensando na caixa B, olhando para os vetores que estão em sentidos opostos. Quando eu tenho vetores em sentidos opostos, o vetor resultante é sempre o maior menos o menor. Então, vai ficar F menos Φ. Força resultante no bloco B é a massa do bloco B vezes a sua aceleração. A força F, a gente já encontrou uma expressãozinha para a força F, que é 60 vezes a aceleração, já vou colocar. 60 vezes A, menos o Φ, que é 80. A massa do bloco B, da caixa B, é 20, vezes A é igual a 60A menos 80. Vou pegar esse 80 negativo, vou passar para o outro lado, e o 20 para a direita. Vai ficar 80 é igual a 60A menos 20A. Então, 80 é igual a 40 vezes A. O 40 está multiplicando, passa dividindo. A gente descobre, então, com isso, o valor da aceleração do conjunto, 2 metros por segundo ao quadrado. A aceleração do conjunto é a mesma aceleração do bloco B e do bloco A. Está todo mundo se movimentando junto. Então, a aceleração de 2 é válida para os dois blocos separados ou aqui para o conjunto todo. Sabendo que a aceleração vale 2, eu posso vir aqui na expressão da força F e substituir o valor. A força F vai ficar 60 vezes 2, que é 120 newtons. A gente já descobre a alternativa correta, alternativa C. Aqui, pessoal, eu vou ainda complementar nessa resolução. A gente vai olhar para as forças que atuam aqui na caixa A. Quais são as forças que estão atuando nela? Lembrando que a caixa A está apoiada
em cima da mesa. Então, qual seria a força que está fazendo a caixa A escorregar junto com a caixa B, né? Qual é a força que faz ela se movimentar junto com a B? Vamos olhar aqui, né? Eu tenho a força, devido à gravidade, eu tenho a força peso aqui da caixa A, na vertical e para baixo. A caixa A, ela está apoiada em cima da mesa, então o que ela faz? Ela está relando na mesa, ela empurra a mesa para baixo, a mesa empurra ela para cima. Então, tem uma força normal devido ao contato da caixa A com a mesa, vou chamar aqui de NAM. Depois, o que mais que tem? Qual outra força que a caixa A está trocando? Eu disse, né, que quando a pessoa empurra a caixa B, ela tem a tendência de querer escorregar em cima da caixa A. E a caixa A evita esse escorregamento. A caixa B, então, ela acaba, devido a essa tendência de escorregar, empurrando a caixa A para frente, para a esquerda. Então, quando a caixa B vai tender a escorregar, a força de atrito trocada entre elas vai fazer aqui na caixa A uma intensidade para a esquerda. Então, eu posso pensar da seguinte forma: a caixa A evita que a B escorregue aplicando uma força para a direita, e a B, como reação, aplica na A uma força para a esquerda. Agora, que mais? Qual outra força que a gente tem? Essa força normal B, ela vem da onde? Entre A e B. A B empurra a caixa A para baixo, a caixa A está empurrando a B para cima. Então, eu tenho a reação dessa força NAB aqui na caixa A. O NAB para baixo. Tem essa forcinha aqui. O exercício, né, afirma para a gente que não tem atrito entre a mesa e a caixa A. Então, essas seriam as únicas forças presentes nessa caixa. Então, a gente sabe que o conjunto todo acelera, né, ganha velocidade para a esquerda. Então, a resultante na caixa A também seria para a esquerda. E isso quer dizer que as forças que estão aqui na vertical, elas acabam se cancelando e sobra somente essa força de atrito. Ou seja, é a força de atrito que é a força responsável em acelerar a caixa A para a esquerda. Se a gente fosse escrever a força resultante que atua na caixa A força resultante que atua na caixa A, como as forças na vertical se anularam, a força resultante na caixa A é a própria força de atrito, é o próprio Φ. E aí, a força resultante na caixa A eu poderia escrever como sendo a massa da caixa A vezes a aceleração. E o Φ, a gente teria o mesmo valor aqui, que é 80 newtons. 80 newtons. Essas forças aqui, o que a gente não pode esquecer é que esse atrito e esse aqui de cima, eles formam um par ação e reação. Então, essas duas forças necessariamente possuem mesma intensidade. Elas têm mesma intensidade, mesma direção, porque as duas são horizontais. Elas têm sentidos opostos, uma está para a direita e outra está para a esquerda. Porém, elas são aplicadas em corpos diferentes. Elas formam um par de forças ação e reação. Então, se a gente calculou no bloco B e a força deu 80, aqui tem que ser 80 também. Então, com a análise do bloco A, a gente também poderia encontrar o valor da aceleração. A massa do bloco A é 40 e a gente encontraria o valor da aceleração, que tem que ser, né,
obrigado a dar igual, tem que dar igual porque o conjunto está se movimentando, está todo mundo se movimentando junto. Então, aqui seria um outro caminho para descobrir a aceleração. Encontrando a aceleração, a gente iria substituir na expressão inicial aqui da força F e encontrar o mesmo resultado. Então, eu poderia, ao invés de ter analisado primeiro o bloco B, eu poderia ter analisado o bloco A inicialmente, encontrado a aceleração e substituído ali em cima. Porém, a gente não iria deixar de precisar calcular o valor da força de atrito. Eu precisaria dessa interpretação de que o atrito corresponde ao atrito estático máximo, porque a questão dá essa condição, né? Ele quer saber a maior força que a pessoa precisa fazer, consegue fazer sem que haja escorregamento. Então, essa parte, independente do caminho que a gente segue para fazer essa resolução, a gente precisaria definir a força de atrito por essa formulinha. Beleza, pessoal? Espero aí ter conseguido ajudar vocês. Um grande abraço a todos.